Novamente, boa tarde a todos. Queria saudar meus companheiros de mesa de encerramento, aproveitar a oportunidade do professor Celso Campilongo para agradecer a possibilidade que nos deu de usar o Salão Nobre mais uma vez. É uma grande alegria para o Instituto, para o IBDT. Queria agradecer também a presença do ministro Gurgel de Farias, que todos sabem aqui, é um dos magistrados brasileiros mais admirados, mais respeitados, por toda a comunidade jurídica, mas especialmente por nós tributaristas. Obrigado, ministro, por estar conosco para esse encerramento do nosso congresso. Raquel, amiga de tantos anos, um prazer estar com você aqui. Antes de passar a palavra adiante, eu queria anunciar o encerramento do concurso de teses que foram apresentadas e que foram julgadas ontem. Em primeiro lugar, se classificou o Hélio de Mello, doutor Hélio de Mello, com o assunto dele, a participação do usuário em serviços digitais como permuta, implicações para o imposto de renda e o IVA. Parabéns, Hélio. Em segundo lugar, nós tivemos preços de transferência, transações com trading companies, Dr. Ricardo Marozzi Gregório. Parabéns, Ricardo. E, em terceiro lugar, a tese Concordar em Discordar, os tratados contra a dupla tributação como meio para superar as divergências. Jefferson Ferreira Antunes de Souza. Parabéns, Jefferson. Esses três trabalhos vão compor os anais do Congresso. Eu passo a palavra, então, ao professor Celso. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma enorme satisfação para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo receber este evento. E nesta mesa de encerramento, com a presença do presidente do IBDT, Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, com a presença da professora Raquel Novaes e com a conferência magna do ministro Gurgel Farias. Eu pude perceber ao longo destes 3 dias do encontro a, digamos, efervescência intelectual, o dinamismo, o conjunto de complexas questões que vocês puderam discutir aqui, conversar em algumas oportunidades com o professor Luiz Eduardo Choeri, a quem eu gostaria, em nome da faculdade, de deixar um registro, um agradecimento muito intensivo, professor Choeri. Professor Choeri, organiza estes encontros já há muitos anos, há aproximadamente 20 anos. Este é o 10º encontro de direito tributário internacional, realizado aqui na faculdade, sempre com, digamos, esta liderança do professor Choeri. E quando ele realizou o primeiro encontro, ele mesmo me dizia hoje, durante o almoço, eram poucos participantes, algo como 80 participantes neste primeiro encontro, e o encontro que agora se encerra com a conferência magna do ministro Gurgel Farias, o encontro atual tem mais de 500 participantes. Praticamente uma área que, ainda que muito importante, muito relevante, fora do Brasil, há 20 anos, entre nós era uma área que engatinhava, era uma área mais ou menos ainda a ser desbravada. O trabalho do IBDT, o trabalho do professor Choeri, o trabalho de muitos que estão presentes neste congresso,
foi absolutamente decisivo para que esta área pudesse se estabilizar entre nós, ganhar o reconhecimento e a participação tão numerosa como a gente vê no encontro, como a gente pôde ver no encontro destes últimos dias. O direito tributário brasileiro, ele possui um grau de especificidade, de sofisticação, de dificuldade, que não nos permite dizer com absoluta tranquilidade que todos os ministros, ainda os mais gabaritados, e são muitos os ministros gabaritados que nós temos no STJ, que nós temos no Supremo Tribunal Federal, não são todos que têm, em relação ao direito tributário especificamente, a mesma habilidade que tem o ministro Gurgel Faria, reconhecidamente um especialista nessa matéria, mas não são todos. Alguns têm uma vocação maior para outras áreas, é natural que seja assim, mas isto mostra que, mesmo nos tribunais superiores, as dificuldades do direito tributário nacional interno, ela aflige, preocupa mesmo a juristas de enorme reputação, de grande porte. Então, se eu tenho esta complicação, que por si só já é grande no âmbito interno, o que dizer, então, quando todas essas dificuldades vêm acrescidas de problemas relacionados à tributação internacional? Tá? Por conta disto, a inserção de uma economia como a economia brasileira na ordem internacional, na ordem mundial, num mundo globalizado, tudo isto tem para os operadores do direito, para aqueles que praticam o direito como advogados, como juízes, como operadores jurídicos de uma forma geral, um congresso como esse tem enorme significância para um país como o Brasil. Por isso, enfim, estamos na sessão de encerramento, teremos a aula magna logo em seguida, mas eu registro aqui os profundos agradecimentos da Faculdade de Direito, ao IBDT, ao professor Choeri e todos aqueles que, de uma maneira visionária, já há alguns anos, começaram a cultivar e a desenvolver entre nós esta área do direito tributário internacional. A faculdade deve muito a vocês todos. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra ao ministro Gurgel de Farias para a sua palestra, sua conferência máquina. Professor Ricardo, professor Campilongo, doutora Raquel, professora Raquel, eu vou pedir licença para falar em pé e eu de logo me dirijo a todas e todos que aqui estão, cumprimentando-os nesse final de tarde, ainda não posso dizer que é noite, registrando a minha satisfação de estar aqui nesse evento do IBDT, na Faculdade de Direito aqui do Largo do São Francisco. Eu quero, sintam-se todos cumprimentados, através dos integrantes da mesa, mas eu não posso deixar de fazer um registro muito pessoal ao presidente do IBDT, professor Ricardo Maris de Oliveira, que eu não esqueço, professor, que quando o ano passado foi lançado um livro pela Abate, em minha homenagem, o senhor foi um dos que escreveu ali um artigo, exatamente para fazer parte deste livro, então foi uma alegria muito grande contar com um artigo seu. Eu não posso também deixar de me referir ao nosso professor Choeri, que foi quem me fez o convite, de maneira direta, e que também me brindou com um artigo nesta obra, um artigo que fala exatamente sobre uma das decisões que a gente aqui vai ter oportunidade, no caso de tratar. O professor Campilongo, já tivemos a oportunidade de participar de bancas juntos, eu já disse isso a ele, banca de doutorado lá na PUC de São Paulo, aqui também visitando a faculdade, então é uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez,
e, no caso, a professora Raquel Novaes, agora em termos acadêmicos, mas já estivemos juntos em outras oportunidades, não na atividade de magistério, mas como magistrado e, no caso, advogada. É uma alegria revê-la. Bem, qual é o tema? Aí eu vou pedir licença a todos os tributaristas que estão aqui, além dos que eu já me referi, para fazer aqui uma saudação. Sintam-se todos abraçados com o professor Sérgio André Rocha, esse grande tributarista que temos ali da Escola da UERJ. Este ano se tornou professor titular lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, alegria estarmos juntos aqui neste evento, que não é a primeira vez que eu venho, professor Chueire, mas é a primeira vez aqui, nesse salão, que realmente é muito nobre. No período da pandemia, houve um evento, e eu me lembro demais, a minha mesa foi presidida pelo professor Quiroga, e, no caso, participamos exatamente de um evento sobre, não me lembro qual era o número, mas envolvendo aqui o nosso direito tributário internacional. Bem, o que é que a gente, no caso, vai falar? A proposta que veio do IBDT, decisões acerca do preço de transferência, e eu vou, no caso, digamos assim, focar no julgamento que tivemos há 2 anos. Pode parecer muito tempo, mas tem aí algumas nuances em 2023, agora em 2024, então é importante a gente trazer essas nuances. Eu gosto sempre de dizer como é que eu vou dividir a minha exposição, mas tem uma coisa que aconteceu no mês de maio deste ano. Eu me lembro, eu estava num evento em Madrid, participando, era um evento exatamente sobre segurança jurídica e tributação. Talvez alguns aqui de vocês tenham ido, foi promovido pela escola da OAB, e a aula magna, a inicial, no caso a conferência inicial, foi do ministro Barroso. E quem já assistiu às palestras do ministro Barroso, vocês sabem muito bem que ele tem um jeito muito peculiar de começar. Ele geralmente começa dizendo: vou dividir a minha exposição em 3 partes. Ele tem essa fala dele e, geralmente, ele gosta de fazer essa divisão em 3 partes. Nessa vez, estava ao meu lado o ministro Marcelo Navarro, que é um amigo e irmão, e aí ele disse: eu vou pedir aqui para o ChatGPT fazer uma palestra do ministro Barroso sobre segurança jurídica. Aí fez ali, lançou, e o ChatGPT começou, ali de imediato, já a fazer a exposição. Vou dividir a minha exposição em 3 partes. E aí estava, lógico, não tão bem elaborada, jamais como a do ministro Barroso, mas estava ali uma exposição, dei uma lida rápida, estava até direitinho. Depois disso, eu deixei de dividir a minha exposição em 3 partes, porque vocês vão pensar que é o ChatGPT que está fazendo no caso, a minha palestra. Eu vou dividir em 3 tópicos, em 3 capítulos, tá certo? Eu vou, inicialmente, no caso, falar um pouco sobre o histórico do preço de transferência. Eu sei que todos vocês estamos aqui diante de uma plateia bastante selecionada, uma plateia que é acostumada com o direito tributário internacional, mas eu gosto de história, sabe? Eu gosto de trazer um pouquinho ali da raiz, de onde começa a questão, de onde começa, digamos assim, o problema. Depois de trazer essa parte histórica, no 2º capítulo, não é a segunda parte, no 2º capítulo, eu vou trazer um pouquinho da legislação, tá certo? Que, no caso, trata, para então entrar propriamente no recurso que nós julgamos, que foi esse agravo em recurso especial 511.736. Não sem antes fazer um registro. Vocês sabem muito bem, a gente passou um período, até me lembrei agora que o evento que eu participei no IBDT, participei de outros, mas esse mais próximo, eu acho que era realmente o Congresso Internacional, nessa modalidade do 10º, foi no período da pandemia, e vocês sabem como a pandemia foi difícil, todos nós sabemos. Só que até no período da pandemia, por óbvio, a gente tem que rir um pouquinho para não chorar, não é? Foi um período difícil, mas até no período da pandemia tinha ali algumas graças, algumas piadas, e uma das piadas que, no caso, saiu e virou um meme, é que a súmula 7 era tão grande que a Covid não conseguia entrar, no caso, no Superior Tribunal de Justiça, né? Quem lida no STJ sabe, todos dizem, olha, para alcançar um mérito é um negócio difícil. E, no caso específico, nesse agravo, não foi a súmula 7, mas o professor Chueire deve lembrar bem que inicialmente foi aplicado um óbice, porque se entendia que não era a legislação federal, especificamente não era a lei federal
que estaria sendo apontada como violada, mas uma instrução normativa, e há uma jurisprudência sobre instruções normativas, resoluções, atos infralegais que não podem realmente ser examinados no âmbito de um recurso especial. Mas a gente verificou, ali, quando o tema foi levado para o colegiado, que, na realidade, a alegação de violação era direta na Lei 9.430. O argumento é que era a instrução normativa, ainda sem falar do mérito, a instrução normativa estaria violando essa lei. Né? Então, você não podia fazer uma análise somente com base na instrução, e sim na lei. Então, o óbice foi vencido e, então, foi possível alcançar um mérito. Então, eu digo isso aí porque súmula 7, súmula 182, súmula 282, súmula 284, súmula 5 e outras súmulas que realmente são muito aplicadas, né, também por causa da avalanche de processos que nós temos muitas vezes. A história da jurisprudência defensiva, às vezes, é real, até porque, senão, a gente fica sufocado de processos. Na verdade, nós estamos com esse sufoco. Mas, enfim, esse aí a gente conseguiu adentrar no mérito. Mas vamos lá. Como é que, na realidade, tem um pouco essa questão da parte histórica? Eu não vou falar aqui do conceito de preço de transferência, porque estou diante de professores a respeito dessa matéria. Não é? Mas, em linhas gerais, a gente sabe que os preços de transferência, eles, na realidade, existem quando estamos diante de partes coligadas, de partes relacionadas, não é, de multinacionais ali, que elas têm condições de escolher qual é a jurisdição que seria mais benéfica para, no caso, ela ser tributada. Então, diante disso, o mundo como um todo, a começar, aí eu já trago aqui para a parte histórica, especialmente no âmbito dos Estados Unidos, o mundo começa a acordar. Olha, não se faz mais só negócio, não se faz mais só comércio internamente. Na realidade, o que existia antigamente de uma maneira mais embrionária passou a ser, na realidade, o normal. Com a globalização, o mundo como um todo passou a fazer transações comerciais, né? E aí as empresas que tinham as suas ligações, que tinham as suas empresas relacionadas, especialmente as multinacionais, elas viam ali uma oportunidade. Olha, vou fazer uma transação com uma coligada, o que é que eu vou, na verdade, aqui, então, utilizar de artifício para poder ter uma tributação menor? Olha, de repente, eu vou exportar para um país em que a tributação lá, no caso, é menor, então eu vou aqui colocar o meu preço de exportação bem baixo, tá certo? E vou deixar que a tributação maior seja lá, porque a tributação lá é pequenininha. É o caso da Dupont, que já eu trago para vocês, que foi o primeiro caso, digamos assim, bem emblemático, que chamou a atenção a respeito disso. Já no caso da importação, eu vou e coloco ali que o preço foi mais elevado, foi um preço superfaturado. Então, as empresas relacionadas, elas tinham condições de fazer esses ajustes e tentar, então, ter uma tributação, no caso, menor. Os governos, então, acordam e dizem, olha, a gente tem aqui que trazer uma legislação para, na verdade, disciplinar essa questão. Na hora que estamos diante dessas empresas que são relacionadas, que são coligadas, eu estou usando esses termos porque, na verdade, antes era mais coligada, agora, já na lei nova, fala mais empresas relacionadas, outros termos, às vezes, ligadas, mas, enfim, são conceitos que existem, não é? Então, na hora que elas são relacionadas, elas podem fazer esse tipo aí de combinação, elas têm também, no caso, custos menores, diante daquele acerto entre pessoas que já se conhecem. Eu vou, então, dizer qual é esse preço. Eu vou criar aqui, por uma ficção jurídica, qual é o preço, porque, na realidade, então, se fossem partes interdependentes, essa relação seria distinta, os preços seriam, no caso, diferentes. Então, o que eu quero é alcançar, o preço de transferência é você procurar alcançar o preço que seria normal entre partes que fossem ali totalmente independentes. Em termos históricos, como eu disse, começa nos Estados Unidos. Se a gente for olhar lá no início do século passado, em 1917, já tem alguma coisa a respeito de preço de transferência, mas, na realidade, é em 1968 que tem uma legislação realmente que vem disciplinando o tópico do preço de transferência,
no código, entre aspas, aí, no Código Tributário Internacional lá dos Estados Unidos, tá certo? Na seção 482. E o primeiro caso que dá ensejo, as minhas secretárias gostam de botar essas cortininhas, que eu não gosto, eu gosto do negócio mais rápido, mas eu vou, passo e elas vão, preparam e botam essas cortininhas, às vezes botam outras coisas, mas, enfim, vou dizer, olha, vocês de novo botaram a cortina, tem que ser mais rápido para a gente poder, está tudo já aqui na memória, é só para a gente ver se está no slide certo. Mas, bem, voltando aqui ao que interessa, o que aconteceu nesse caso do Dupont? A Dupont, precisando vender, precisando não, porque na verdade é normal dela, ela vendendo os seus produtos para a Europa, saindo dos Estados Unidos, ela vai e diz, olha, na realidade eu vou exportar colocando aqui o preço bem baixinho, porque eu vou ter um lucro baixo aqui nos Estados Unidos, eu vou mandar esses produtos lá na Suíça, e na Suíça a tributação também é baixa, então eu vou escolher aqui a minha jurisdição onde eu vou ser tributado, e a jurisdição onde eu vou ser tributado é benéfica para mim, no caso específico lá da Suíça. Inclusive, depois lá na Suíça ele usava a Suíça para depois redistribuir esses produtos no âmbito dos países europeus, e tendo efetivamente ali uma lucratividade muito elevada. Os preços, então, que eram praticados, eles chamam a atenção, não é, da Receita Federal no âmbito americano, e começa uma investigação de lá, e o que é que acontece? A Receita Federal pega, vou pedir permissão para usar essa expressão, mas quando a gente verifica ali uma prova muito, digamos assim, contundente, mais especificamente no âmbito criminal, ou mais especificamente, às vezes, no âmbito das paixões, mas aquela expressão era uma prova que a gente diz, era o batom na cueca. O que é o batom na cueca? Na realidade, eles viram um memorando em que a Dupont encontraram esse documento. A Dupont afirmava, disse, olha, a gente vai fazer essa prática, porque a gente fazendo essa prática, dificilmente eles vão descobrir. Se eles descobrirem, a gente nega. Se a gente negar, ainda assim pode ser que a tributação que eles venham a fazer seja uma tributação mais benéfica do que se a gente fosse praticar o preço correto, não é? Então, quando a Receita pega essa prova, chega e diz, e aí, Dupont, o que é que você vai, se fosse, no caso criminal, já ia dizer, vamos fazer uma delação premiada, que é melhor aqui a gente já fazer essa delação, não é? E, enfim, pode ser até que tenha tido também a parte criminal, que aí não é a minha área, eu não vou aqui entrar nessa área. Eu brinco, professor Ricardo, quando eu cheguei no STJ, a única vaga que tinha era no âmbito criminal, e eu passei 1 ano e meio na seção criminal. Eu brinco dizendo, eu não sabia que eu tinha tantos pecados para pagar, para ter que passar 1 ano e meio só pegando o crime, só julgando o crime. Então, quando aparecia um crime tributário, era uma maravilha, que eu, assim, pelo menos via um pouquinho do nosso direito tributário. Mas não é, lógico, cada um tem que ter as suas paixões, quem gosta do direito criminal, aqui, quem gosta do direito privado, mas a minha, talvez até pela minha formação de magistrado federal, desde os 23, 24 anos que eu sou magistrado, primeiro juiz do trabalho, na sequência juiz federal, né, a minha paixão sempre foi o direito público. Então, quando apareceu uma vaga no direito público, eu digo, é para ela que eu vou. Então, o meu reencontro com o direito tributário, de onde eu leciono desde 1997, e aí se mostra, desde essa época, a minha paixão. Então, essa prova é um caso, digamos assim, que é sempre referenciado quando se está em termos históricos, né, falando de preços de transferência, e esse caso, inclusive, professor, não, esse memorando não foi na sua obra, não, mas no anterior, quando eu estava referenciando, eu até coloquei aqui um artigo que que eu fiz foi avançar. Deixa eu pegar. Um artigo que era do professor Chueire, onde ele fala também desse caso do Dupont. Quer ver? Vou ver aqui. Voltei para a cortina, me perdoem, pessoal. Eu não queria voltar para essa cortina, não. Mas está aí, está vendo? Tinha aí uma referência à doutrina do nosso professor Chueire. Deixa eu passar, sai, cortina, pronto. Agora deixa eu sair desse caso do Dupont para a gente entrar aqui no caso, já passei do memorando, essa história de voltar. Pronto, aí eu quero entrar no segundo capítulo da minha exposição, tá certo?
Segundo capítulo da minha exposição é a gente trazer, então, como é que o Brasil, veja, nos Estados Unidos, isso foi regulado a partir de 1968. O Brasil, então, passou quase 30 anos para efetivamente regular preços de transferência. Não é à toa que o professor Campilongo demonstrou aí, falou como o direito tributário internacional no Brasil, ele demorou um pouco a acordar, ele demorou um pouco a ter uma plateia tão selecionada como essa, como vocês que estão aqui estudando temas como não só preços de transferência, como a questão dos tratados internacionais no que diz respeito à tributação e tantos outros que chamam a atenção no tocante ao direito tributário internacional. Então vem a lei, em 1996, a lei 9430, e ela estabelece 3 métodos para então se calcular os preços de transferência entre partes ali vinculadas, entre partes, no caso, relacionadas. Eu não vou, pessoal, esmiuçar, até porque foi uma coisa que eu perguntei ao professor Chueires. Professor Chueires, como é que é o público? Ele disse, o público é altamente especializado. Eu disse, então, eu não vou, na realidade, esmiuçar cada uma dessas técnicas, até porque na lei nova já tem mais 2 técnicas que eu mesmo estou precisando me atualizar, confesso a vocês, porque ainda não chegou nenhum caso, e agora o meu esforço maior, quando não é processo, é a gente se atualizar sobre a reforma tributária, que tem chamado muita atenção de todos nós que estudamos o direito tributário, então ainda não vi com muito vagar essa nova lei, confesso, do ano passado, de 2023. Mas das 3 técnicas, então, existentes, né, dos 3 métodos para cálculo do preço de transferência, o que chamava, no caso, a atenção, que era até, digamos assim, a maior parte das vezes, era realmente o que era usado, é exatamente o PRL, não é? Que é o preço de revenda menos o lucro. Então, a gente vai chamar a atenção de vocês exatamente quanto a esse método, daí porque eu coloquei até em negrito, e aqui na sequência, não quero que vocês venham a decorar artigo não, porque eu sei que vocês até já conhecem os artigos, mas eu queria chamar a atenção de vocês o que é que deu ensejo à controvérsia no agravo em recurso especial já mencionado. É esse finalzinho aqui do item 1 do artigo 18, pessoal, quando ele fala que vai ser, no caso, abatido na margem de lucro 60%, calculado sobre o preço de revenda, após deduzidos os valores referidos nas alíneas. E aí eu quero chamar a atenção, e do valor agregado no país. Então, vejam que a lei fala que, no caso, nessa redução, na hora que você adota o método do preço de revenda menos o lucro, vai, nesse cálculo aí, exatamente ser relacionado, esse cálculo tem que colocar o valor que foi agregado no país. Então, chama a atenção disso aí. Então, vem uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, traz a fórmula a ser, no caso, observada, e nessa fórmula inicial, exatamente, essa alteração veio numa lei de 2000, essa instrução normativa é logo no ano seguinte, em 2001, e diz que no âmbito da dedução terá que, no caso, ser observado o valor agregado ao produto. Não falava em proporção, não falava no valor de insumo, falava valor agregado, especificamente no produto. Então, surge a controvérsia. Instrução normativa do ano seguinte, aí é que dá início à controvérsia. Vou até verificar aqui qual é o número dela, que aí eu boto essa colinha para... Ainda não é aí, não. É na próxima. Mas, bem, eu tenho que explicar ainda primeiro aí como é, mesmo sabendo que os senhores têm conhecimento, mas, então, diante da lei, quais eram, quando você adotava esse método, especificamente do preço de revenda e o lucro, não é, o PLR, quais eram as possibilidades existentes? Então, a lei já dizia, no caso específico de não haver uma industrialização aqui, você pegava o produto daquela empresa relacionada e você ia revender aqui, então já se colocava que a margem de lucro era de 20%. Se você, no caso, fosse pegar aquele produto como insumo e, portanto, você industrializar, quer dizer, você processar aquele insumo
para um novo produto, a margem de lucro, então, mudava para 60%, mas podendo, volto a lembrar, diminuir, no caso, o valor ali que foi agregado, exatamente diante dessa industrialização que foi feita. O que é que, então, acontece nessa instrução normativa? Vamos ver se agora o slide está na ordem certa. Pronto, agora aparece. A instrução normativa 243 de 2002. Ela muda o que estava na instrução normativa anterior. Ela, então, de repente, ela passa ali, no caso, a trazer um critério de proporcionalidade, que, na minha visão, eu já antecipo, eu não via esse critério com amparo na norma principal, exatamente na lei. E uma norma secundária, todos nós sabemos, que ela tem que, no máximo, explicitar o que está na lei. Ela não pode nem trazer novos requisitos, nem restringir, não é? A instrução normativa, ela, na realidade, ela tem por objetivo ali explicitar a execução daquela norma, mas ela não pode criar requisitos novos. Então, diante disso, surge a celeuma. Diante do que estava na lei, o que constava ali naquela determinada lei, era possível, então, aquela fórmula de cálculo que, ao invés de falar no valor do produto como um todo, estava na lei, eu lembro, eu fiz questão de colocar aqui para vocês o valor do produto, passa a trazer um critério de proporcionalidade de acordo com o quanto do insumo ele representava para aquele produto. A resposta, no caso, que nós demos no âmbito da primeira turma, foi uma resposta negativa. Havia ali uma clara violação ao princípio da legalidade. Eu até comento que, olha, os argumentos que a Fazenda Nacional, os argumentos que a Fazenda Pública, ela apresenta, na verdade, eles têm ali até alguma razão de ser, porque diz, olha, às vezes é um insumo que foi trazido que vai representar um valor mínimo naquele produto final. E eu vou, no caso, então, adotar o valor do produto e não a proporcionalidade, eu admito que esse argumento é um argumento, no caso, válido. Mas é um argumento válido para estar na lei. É um argumento válido que ela não pode chegar e trazer no ato infralegal sem embasamento na norma principal, né? Então, diante disso, até tem detalhes, mas que... Deixa eu ver se eu tenho tempo para contar. Ainda tem um tempinho, dá para contar. Então, tem detalhes que, por exemplo, o voto do relator era um voto mantendo a interpretação, no caso lá, que tinha sido feita pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sediado aqui em São Paulo. Mas quando eu peço vista, eu faço essa análise da legalidade. Eu digo, olha, a gente não pode acolher os fundamentos que a Fazenda Nacional está apresentando, sem que esses fundamentos tenham embasamento legal. Até porque todos nós sabemos, o princípio da legalidade está na base, não é só do direito tributário, o princípio da legalidade está na base da nossa Constituição, no artigo 5º, e ainda mais, de forma mais severa, mais rígida, a gente pode dizer assim, no âmbito tributário, não é? Então, como é que eu vou admitir que, na realidade, o credor, é uma expressão que eu utilizo, o credor vá sem base legal dizer como é a forma que ele vai cobrar? Ele precisa de base legal, que eu quero dizer, lei no seu sentido formal e material, não com base numa instrução normativa, não é? Que é apenas ato normativo em termos materiais, mas não lei formal. Eu, então, apresento esses fundamentos e aí a turma, no caso, acolhe, os outros dois colegas acolhem, inclusive o relator, ele passa a adotar os argumentos. Na turma, todos vocês sabem, as turmas do Superior Tribunal de Justiça são formadas por 5 ministros, mas no caso éramos apenas 4, porque a ministra Regina tinha participado desse julgamento, mas não era do julgamento do mérito propriamente dito, ela tinha participado de uns segundos ou terceiros embargos de declaração, de uns segundos ou primeiros, aí não me lembro, acho que embargos de declaração. Então, só analisando questões de vícios, de integração e tal, mas
tinha conteúdo decisório naquela decisão, como era na instância ordinária, ela tendo participado, isso aí, no caso, traz exatamente o impedimento. O magistrado ele não pode participar de um julgamento na instância especial ou em qualquer outra instância se ele teve ali ato decisório anterior. Então, ela estava impedida, participamos 4 e a decisão, portanto, ela, no caso, foi revertida, né? A gente traz aqui a questão do argumento, eu até digo que, olha, eu cheguei a acatar isso, que gerava distorções em alguns casos, eu até relendo o artigo do professor Chueira, ele não concorda com esse argumento que eu apresentei, concorda com o segundo da legalidade, mas eu vendo o argumento que tinha sido apresentado, eu disse, olha, até que pode realmente trazer ali algumas distorções. Mas isso aí não, digamos assim, não é um fundamento para, no caso, você acolher o pedido se não houver embasamento legal, e foi efetivamente o que aconteceu. É importante dizer, pessoal, que isso tudo que eu mencionei estava embasado na Lei 94/30, em face de alterações que aconteceram através de uma lei que agora tem aí no slide, mas eu não vou olhar o número não, uma lei de 2000, tá certo? Quando em 2012 houve uma alteração legislativa, mudando a margem do lucro, estabelecendo até parâmetros diferenciados, tá certo? Parâmetros que no caso, não era só um índice, e prevendo essa questão da proporcionalidade. Mas a partir de 2012. A questão, ela tinha surgido no ano 2002, 2003, aí agora eu não estou me recordando especificamente, acho que foi até no ano 2002, porque tinha também uma alegação de anterioridade, estou falando de memória, mas acho que foi no próprio ano de 2002. Né? Então, ela tinha que ser julgada de acordo com a lei, então, vigente, como todos nós sabemos, e, para mim, eu usei até como argumento de reforço, usei até, no caso, a exposição de motivos que existia numa medida provisória, que depois deu ensejo a essa lei de 2012, que o governo ali praticamente fazia uma confissão. O batom na cueca da Dupont, com todo respeito, tá certo? Que, no caso, encontraram um memorando, tinha também nessa exposição de motivos do governo, na hora em que justificava a necessidade de mudança, porque, na verdade, tinha uma instrução normativa, e essa instrução normativa estava gerando um contencioso administrativo e judicial muito forte, porque havia dúvida se havia ali lei a embasar aquela interpretação que estava sendo dada pela norma secundária. Não pode, né? Então, diante disso, a gente deu essa interpretação, eu digo a gente, uma decisão colegiada, no âmbito da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Detalhe, aí eu trago outras decisões, só a título de exemplo, esse caso, depois de 2022, julgamos pela primeira vez o mérito, depois, então, ele retorna para a turma, e aí eu trago decisões, por exemplo, do ministro Manuel Errar, que era um desembargador convocado, à época quando ainda estava vaga, lá no âmbito da primeira turma, e também da ministra Regina Helena, já agora no ano de 2024, julgando de acordo com, no caso, essa decisão nossa do ano de 2022. Mas aí, a novidade que eu disse que eu queria passar para todos vocês, sei que acompanham, mas é que a segunda turma, no ano passado, praticamente um ano depois, essa nossa decisão é por aí setembro, outubro de 2022. Um ano depois, eu coloquei aí a data, deixa eu ver, foi julgado em outubro de 2023, a segunda turma julga um caso absolutamente idêntico, não é nem aquela história parecida, não, um caso idêntico em termos de realidade fática, realidade jurídica, né, os fundamentos, os embasamentos que são, no caso, utilizados, e, diante dessa situação, a segunda turma faz uma interpretação distinta. Não, essa instrução normativa de 2002 tem embasamento na lei. Na verdade, ela só veio dizer ali o que era o valor agregado do produto e tal, com a fórmula, um cálculo que às vezes dá 3 ou 4 ou 5 vezes a mais de tributo que a empresa tem que pagar, não é?
a depender, é um valor realmente muito elevado, mas que era possível. Como era possível que a própria Receita tinha feito uma instrução normativa 1 ano atrás, seguindo literalmente o que estava na lei, né? Então, eu não estou aqui criticando decisão de um outro colegiado, sabe, pessoal? Eu gosto de dizer, mas o caso está julgado, eu tenho a minha convicção a respeito da matéria, não estou falando de futuro, eu estou falando de passado. Eu gosto de dizer que eu sou um magistrado à moda antiga, eu sigo a Lomã. Eu não vou falar jamais de um caso que eu ainda vou julgar. Estou falando de casos que, por óbvio, eu já julguei. Então, eu tenho liberdade, inclusive aqui no âmbito acadêmico, de dizer, com todo o respeito, não vejo embasamento legal para a posição que a segunda turma, no caso, adotou, argumentando que ali seria uma norma do artigo 100, que, na verdade, era uma norma que estaria fazendo uma interpretação, e essa interpretação estaria correta. Na minha visão, não é bem assim. Então, para os antigos, como eu, tem muitos jovens aqui, mas para os antigos como eu gosto de falar que a gente, então, está aí nas cenas dos próximos capítulos. Aí eu digo os antigos porque a época que a gente assistia novela, que agora ninguém assiste mais, que ninguém aguenta esperar o capítulo seguinte, é tudo no streaming, né, que a gente vai, se quiser, maratona e tal. Mas na época que a gente não tinha streaming e que a gente gostava de novelas e que tinha boas novelas, né? Então, me lembro, só fazer aqui um registro, uma confissão, a última boa novela que eu assisti foi Avenida Brasil. Depois da Avenida Brasil, não tem mais, para mim, pelo menos eu também deixei de assistir, pode ser até que tenha, peço até perdão aos autores, mas acho que foi a última novela que eu assisti, que a gente ficava ali, assistia o capítulo, cenas dos próximos capítulos. Então, aqui a gente vai ter as cenas dos próximos capítulos. Quais são essas cenas? Como o nosso colegiado maior vai se posicionar diante da divergência existente entre a primeira e a segunda turma. Houve a interposição de embargos de divergência, exatamente no caso julgado na segunda turma, tá certo? A empresa entrou com esses embargos de divergência. Esses embargos de divergência, eles já foram admitidos, ou seja, eles estão sendo processados. Houve, no caso já, a manifestação da parte contrária, e o relator, que é o ministro Paulo Sérgio Domingues, aqui, originário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, então, no seu tempo, vai levar a matéria para debate no âmbito lá da primeira sessão. Acredito que teremos lá um bom debate, né, envolvendo a posição da primeira turma e a posição, no caso, da segunda turma. Quem acompanha as sessões do Superior Tribunal de Justiça, e aí eu vou falar de sessão com cedilha, no caso não é sessão com 2 S, as reuniões, mas quem acompanha as 3 sessões, a primeira, a segunda e a terceira, sabe que a gente se reúne às quartas-feiras de 15 em 15 dias. Sessão de turma não é toda semana, mas no caso da sessão, é sempre às quartas-feiras. Então, vamos ver quando é que ele vai pautar. Até vou fazer um registro, aproveitar, professor Schwerer, que o professor Schwerer disse, uma vez eu estava aqui em São Paulo, há pouco tempo, eles venham logo na quarta-feira para assistir, no caso, o evento todo. E eu vi a programação, eu fiquei chateado de não poder vir, porque na quarta a gente teve uma sessão da primeira sessão, né, uma reunião da primeira sessão, então, decisões importantes que tivemos lá, a respeito de vários e vários temas, se era possível ação rescisória, no caso específico, lá, deixa eu ver se eu ainda posso conversar mais um pouquinho, só um pouquinho, viu? Mas um pouquinho, então, só mais um pouquinho. Se a gente poderia ter ação rescisória nos casos que tinham transitado e julgado, no período em que o Supremo Tribunal Federal estava para modular e depois modulou a tese do século, o tema 69, né, teve essa questão. A questão, como é que seria a tributação das stock options, e a questão do ISS, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando é lucro presumido. Então, eram discussões muito relevantes. Eu disse, eu não posso. Aí não pude vir na quarta. Ontem, a minha linha de pesquisa, eu disse, é segurança jurídica e tributação, mas com a reforma tributária, a gente tem que ter um grupo de pesquisa sobre reforma tributária. E aí, ontem, lá no IDP, eu sou professor da UNB e também do IDP. Então, lá, a gente recebeu o professor Heleno Torres, que eu vi que estava na programação, falou aqui na quarta-feira, foi falar sobre reforma tributária ontem à noite, e eu era um dos coordenadores do grupo, eu não poderia deixar de estar, então estava lá, e hoje só que eu pude estar aqui, então sinto realmente de não ter
podido acompanhar desde o início. Mas, digamos assim, as cenas dos próximos capítulos virão, como eu já disse, relatoria do ministro Paulo Sérgio, mas eu não queria deixar de falar rapidamente a respeito da lei de 2023, essa lei super recente, que, na realidade, a gente, então, procura se aproximar do modelo da OCDE, não é? A gente, então, a jabuticaba brasileira, que a gente tinha ali aqueles parâmetros, que trazia, digamos assim, aqueles parâmetros, acarretavam uma praticabilidade, acarretavam, às vezes, uma simplicidade, eles, de certa forma, deixam de existir, porque a gente passa a se aproximar mais do modelo da OCDE e vamos ver como é que efetivamente vai funcionar. Mas o que eu quero, o mote dessa lei eu, no caso, vou pedir licença ao professor Chueri para fazer a leitura aqui de, primeiro uma frase e depois um diálogo que eu tive aqui bem rápido com ele. Ele agora vai entender o porquê da minha pergunta. Qual é, no caso, a frase que é de autoria conhecida? Eu tenho até ela de cabeça, mas para não ter perigo de, no caso, errar, eu vou ler para vocês. A frase é: a diferença entre a morte e os tributos é que a morte não piora toda vez que o Congresso se reúne. Então, essa é a diferença. Quando o Congresso se reúne, os tributos vão piorar e a morte não, porque, por óbvio, não tem jeito. Qual foi o meu diálogo com o professor Chueri hoje? Quando acho que eu tinha chegado, eu estava saindo de Brasília, eu, então, botei o seguinte posto para ele. De forma objetiva, sim ou não, o professor considera que a Lei 14.596 de 2023 melhora a sistemática de tributação dos preços de transferência no Brasil? Aí ele disse: não consigo ser tão objetivo. Aí eu ri e disse: tranquilo. Mas ele foi objetivo, não foi o senhor não, mas ele foi objetivo. Ele disse: ela melhora porque harmoniza com outros países, de modo que o grupo possa adotar uma única política para todas as subsidiárias. Mas falha se buscamos simplicidade. Na resposta, de uma maneira geral, eu interpretei que ela melhora. Então, está desmentindo a autoria, no caso, aquela frase do Congresso, que toda vez, quando se reúne, piora os tributos. E, com isso, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Ainda tinha 3 minutos, viu? Segui aqui o tempo bem direitinho. Obrigado, professor. Obrigado. Passo a palavra para a professora Raquel Noivais, para suas considerações. Senhores presidentes da mesa, excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Maria de Oliveira, ele até não gosta de ser chamado de doutor, mas aqui ele vai aceitar. Professor Celso Campilongo, excelentíssimo senhor ministro Gurgel de Faria, boa tarde a todos e todas. Eu inicio agradecendo ao convite do IBDT para estar aqui a essa mesa, a esse painel, desfrutando dessa companhia. O Dr. Ricardo Maria de Oliveira, além de ser o presidente do IBDT, esse instituto que promove esse congresso aqui, é um advogado que inspira todos nós, tributaristas, todos nós queremos ser, quando crescer, o Dr. Ricardo Maria de Oliveira. Professor Celso Campilongo, diretor dessa universidade que nos orgulha a todos na área tributária, um centro de estudos, nos orgulha até aqueles que não cursaram aqui a sua carreira acadêmica. E o professor ministro Gurgel de Faria, este ministro que os senhores conseguiram ver, porque é um alento para o advogado ter um caso examinado pelo ministro Gurgel de Faria. Ele ganhou a sua reputação por todos aqueles que militam, os advogados, os procuradores, por ser um profundo conhecedor da área tributária, né? E
por, inclusive, nos confessar que gosta da matéria, né, professor? Então, agradeço aí essa oportunidade. O tema, eu adorei a ideia da divisão, não sei se vou conseguir aqui, mas prometo, nas próximas, adotar esse tema da divisão, que é muito interessante mesmo. Mas eu vou tratar, inicio dizendo que eu vou procurar comentar as duas decisões, um pouco essa divergência que o senhor ministro antecipou, entre as duas decisões do tema da IN 243, começando por fazer uma introdução e depois, então, a primeira parte, depois, então, entrando nessa segunda parte, onde eu comento um pouquinho mais, posso comentar com tranquilidade que não estou sujeita à loma. Então, fico à vontade. Então, o tema da legalidade da instituição normativa é um tema conhecido no ambiente tributário das empresas e recebe no Superior Tribunal de Justiça as suas primeiras decisões depois de 20 anos de disputa. É uma discussão que teve seus efeitos para o período em que vigorou a Lei 9959, como antecipou aqui o senhor ministro, que alterou a Lei 9430, introduzindo o PRL 60, o preço de revenda menos lucro, previsto para importação. Existia o simples PRL, o preço de revenda do importador que importava e revendia. Este era um método, então, introduzido para as situações em que o importador adicionasse o produto no processo de produção e o produto final fosse revendido. Em 2012, a Lei 12.715 revogou a 9959 e, encerrando, portanto, ao menos para o futuro, uma disputa que, em torno da legalidade da instituição normativa 243, que sustentou lançamentos da Receita Federal contra os contribuintes por uma década e meia. Mais recentemente, as leis anteriores foram todas revogadas pela Lei 14.596, que promoveu a convergência do sistema brasileiro para o sistema OCDE, e com a incorporação dos princípios do arm's length. Pode parecer um pouco tardio tratar sobre uma instrução normativa que foi revogada há 12 anos, né? Mas o que pode parecer, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, o tema é extremamente relevante, é extremamente importante entender o papel da instrução normativa na regulamentação de preços de transferência. E é atualíssimo, e será tanto mais, né, num momento em que o sistema brasileiro abandona os conceitos fechados que existiam e amparavam o sistema anterior, e parte para conceitos abertos e indeterminados, trazidos pela lei nova, em que o legislador chama o poder executivo, durante todo o texto da lei, a integrar esse texto com regulamentação. Portanto, traçar o papel das instituições normativas em um sistema em que a legalidade é uma máxima na fixação dos aspectos quantitativos do tributo é extremamente oportuno, pedagógico e preventivo de conflitos. Bom, as leis e o sistema que tínhamos continham normas de boa qualidade? Não sei se essa é uma pergunta pertinente, mas a OCDE veio aqui fazer um mapeamento do nosso sistema e, juntamente com a Receita Federal, em 2018, editou um extenso relatório atestando, condenando o nosso sistema e atestando que ele não atendia ao princípio de arm's length em razão das suas margens fixas. Mas era o que tínhamos em nossa lei. E, apesar do desvio da Instituição Normativa 243, o Brasil vem construindo a sua curva de aprendizado no tema de preço de transferência pela legalidade, né? Num tema que pode ser secular, como mencionado na fala do ministro, para outros países,
mas que, na nossa experiência, não tem ainda 3 décadas. Muito bem, entrando no exame das decisões sobre o tema, no esforço de síntese, nós conseguimos identificar alguns pontos comuns e pontos de divergência. Acho que o primeiro ponto comum é que ambas as decisões partem de uma consideração de que a emissão normativa, ao trazer o preço, a proporcionalização, bem explicada por Vossa Excelência, no cálculo de preço de transferência, seria, em tese, um método melhor, melhor na medida em que ela segregava o que era conteúdo importado na importação e fazia com que a metodologia incidisse sobre somente a parcela importada. A partir desse ponto que eu consigo identificar convergente, as duas decisões se antagonizam nas conclusões. A primeira turma, em voto, deu largada no tema, em voto condutor de Sua Excelência, entende que, apesar de, em tese, o sistema poder ser melhor, não era o sistema da lei, como ele próprio aqui, não era o sistema da lei. E não cabe à lei melhorar, não cabe uma emissão normativa melhorar a lei. Nesse sentido, deu eficácia à legalidade, preterindo o conteúdo da emissão normativa 243. De forma diferente, a segunda turma, amparada no senhor relator do caso Hubble, e procedendo a uma certa interpretação à luz da finalidade das regras de preço de transferência, acabou por entender válida a emissão normativa, porque, em tese, ela teria o condão de atender melhor a finalidade de controle de preço de transferência. Sendo assim, a majoração trazida por ela no imposto de renda, na contribuição social sobre o lucro, não seria indevida. E um dos votos dos ministros presentes, ao se reconhecer essa diferença clara de redação entre o ato legal e o ato regulamentar, invoca-se ali, e dar eficácia, à norma mesmo assim, regulamentar, invoca-se o conceito de legalidade suficiente, invocando decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem tratado deste conceito em algumas situações, quando presentes alguns pressupostos. Primeiro, quando há uma clara delegação ao Poder Executivo, porque o que se examina é a constitucionalidade dessa delegação e do diálogo que ela estabelece com o produto da integração, ou seja, com o ato regulamentar. Em segundo lugar, a delegação ela traz balizas claras, quantitativas e qualitativas. Em situações, por exemplo, de flexibilização das alíquotas de impostos, a lei sempre tem aquelas consideradas válidas pelo Supremo Tribunal Federal, a lei sempre tem um teto máximo, podendo o Poder Executivo flexibilizar. E, por fim, em matéria tributária, a delegação esteve sempre ligada a questões extrafiscais. Então, como teste da chamada legalidade suficiente, as decisões da Suprema Corte abordam que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. Está aí uma DI 5288, da relatoria da ministra Rosa Weber, e alguns outros podem ser citados nessa linha. A subordinação é a delegação com pré-definição das balizas a serem observadas pelo Poder Executivo na regulamentação. O desenvolvimento é o atendimento das finalidades e balizas contidas na lei. E, finalmente,
a complementariedade é o preenchimento daquele espaço necessário, deixado pelo legislador ao executivo, que chama ao poder executivo à integração. Né? Nenhum dos pressupostos, com toda a vênia, considerados importantes e relevantes para atendimento do conceito da legalidade suficiente, está presente nessa situação. A começar, a Lei 9430, ela não contém qualquer chamamento à regulamentação. Na definição do método, ela não contém qualquer delegação. Ela é tão fechada, o seu texto é tão fechado, que ela contempla uma fórmula no seu conteúdo. E eu quase pedi emprestada aquela transcrição que o ministro fez aqui, mas eu acho que eu posso de cabeça. A fórmula é muito simples, né? Parte-se da média aritmética dos produtos dos preços de revenda, desse valor subtraem-se determinados elementos atingindo o preço líquido de venda, desse valor deduzem-se mais 2 elementos, o valor agregado no país e uma margem de lucro de 60% sobre essa diferença. Tem-se aí o preço parâmetro, a margem está na lei. Né? Ela é absolutamente auto-aplicável. Foi certa, errada, atendeu ou não as finalidades da lei? Essa pergunta, não sei se é pertinente para o aplicador. O que entendo é que, além de ser o método da lei, o legislador ele tinha uma lógica para contemplar aquele método. E a lógica, como explicou Sua Excelência, o ministro Gurgel de Faria, é que, para o legislador, o produto, quando ele era importado, ele integrava-se na produção a um outro, e a revenda era de um produto só. Né? Então, daí a necessidade de se deduzir o valor agregado no país, e essa lógica é complementada pela margem de lucro de 60%, que nominalmente é 3 vezes superior à margem de simples revenda. Né? Muito bem, quando se faz a proporcionalização, que é o que traz a instituição normativa, propõe o método da proporcionalização, com a segregação da parcela importada, como fez a instituição normativa, e depois a Lei 12.715, há uma ficção ali, né, que é de se considerar que o produto revendido contém 2 revendas. A do produto importado e a do produto nacional. Ao se contemplar esta ficção e não se equiparar a alíquota da produção, a margem da produção, à margem da simples revenda, como fez a IN, além da ilegalidade, temos aí 2 situações iguais sendo tratadas de forma absolutamente desigual, porque os contribuintes revendendo fora da produção estão sujeitos a uma margem de 20%, os contribuintes revendendo dentro da produção estão sujeitos à margem de 60%. Isso traz uma diferença gritante, porque essas margens nominais, elas são aplicadas sobre o valor cheio e se transformam em margens efetivas de 25% na revenda e 150% na revenda na produção. Ou seja, a proporcionalização, ela equipara as bases, as bases, mas a IN manteve a divergente, nem podia fazer diferente, portanto, além da ilegalidade, ela produz um efeito antisonômico, uma iniquidade econômica, um estilo a desindustrialização no país, ou seja, ela produz, na verdade, um Frankenstein, uma deformação. E não foi por outra razão que a Lei 12.715, quando ela introduziu a proporcionalização no sistema, ela equiparou as margens, independentemente do destino, se é a simples revenda ou se é a revenda na produção. Nesse sentido, uma outra divergência que eu consigo identificar claramente entre as 2 decisões e as 2 posições
está no fato de que, enquanto a primeira turma entendeu que o método veio a ser legitimado somente a partir do momento em que contemplado em lei, a segunda turma, por entender que, de certa forma, implicitamente o método estava já descrito, a hiene era legal e estava descrito, a função da lei seria somente prevenir novos conflitos. E aí, me parece, data máxima vênia, com todo o respeito, né, faltar a decisão da segunda turma, esse exame holístico. A Lei 12.715, ela não somente trouxe a proporcionalização, ela trouxe a proporcionalização, mas quando ela fez isso, alterando a lógica da lei anterior, ela, além de legitimar o método da proporcionalização pela lei, ela equilibrou o sistema com a equivalência das margens, né? E de simples revenda e da revenda pela produção, eliminando, portanto, a iniquidade, a ilegalidade e o efeito isonômico. Essas são as minhas reflexões sobre o tema. Passei um pouquinho, não fui tão obediente, mas muito obrigada pela atenção. Obrigado, Raquel. O ministro Celso de Mello escreveu num acórdão que lei nova inova. Se ela não inova, ela não é lei. Essa discussão toda a respeito do PRL, PRL, essa discussão toda, os dois lados se digladiaram, levantando fundamentos econômicos, fundamentos legais, mas o legislador resolveu o problema. Quer dizer, quando ele alterou a redação original da lei, ele mostrou que havia uma inovação, o que significa que, ao tempo da hiene, aquilo que a hiene pretendia não era o que estava na lei. De forma que eu acho que essa questão, eu fico realmente, às vezes, surpreendido como é que as questões se prolongam, né, sem uma solução rápida e eficiente. Uma solução que leva em conta um fator como este, puro e simples. A lei mudou. Como o senhor disse, não cabia a sua normativa corrigir a lei, né? Não sei se a Lei 9959, não vou nem emitir minha opinião aqui, se a Lei 9959 era boa ou ruim, se melhorou com a outra lei, não me interessa. O que interessa é que a 9959 mostrou claramente uma inovação legislativa, que, portanto, não podia ser aplicada antes. Podemos encerrar, professor Celso? Está ligado? Vamos encerrar o nosso 10º congresso. Eu começo agradecendo a presença do diretor da faculdade, professor Celso Campilongo, com todos os seus encargos aqui de conduzir nossas arcadas. O senhor dedicou tanto tempo para estar aqui conosco, é uma honra para o Instituto, é uma alegria para todos nós. Realmente, por favor, receba nossos agradecimentos. Ministro, não vou repetir novamente, o senhor é um homem mais admirado, entre os homens do direito tributário, um dos mais admirados, né, por nós todos aqui que nos dedicamos ao direito tributário, e também no IBDT, que é um instituto que procura aprimorar o direito tributário, o estudo do direito tributário, de modo que contar com um magistrado como o senhor, com os votos que o senhor tem dado, para nós é uma honra tê-lo aqui conosco também. Muito obrigado. Professora Raquel, obrigado também. E eu queria, nesse encerramento, fazer alguns agradecimentos para todos que trabalharam. Alguns apareceram aqui, outros não apareceram, né? Agradeço Chueri, Luiz Flávio, Rodrigo Maito, que formaram a comissão organizadora. E vocês trabalharam muito bem. Eu meço que vocês trabalharam bem, porque vocês não me pediram nada, não me perguntaram nada. Eu não tive que resolver nada, mesmo sendo presidente do Instituto. Funcionou com essa comissão maravilhosa. Parabéns a vocês. Muito obrigado.
Nós temos que agradecer também a nossa secretaria, temos que agradecer a CERN, na pessoa da Cecília, das moças que nos recepcionam, nos ajudam aqui, muito obrigado. Já há tantos anos estamos juntos, Mauro. E quero também fazer um agradecimento para as tradutoras que permitiram esta interlocução com pessoas que vieram de fora do Brasil. E, se eu não esquecer mais ninguém, agradecer a Isadora. Isadora, você está aí? Ah, Isadora. Isadora Coutinho. Isadora é a nossa pesquisadora. Sabe, ministro, professor, o IBDT tem uma vocação para desenvolver os jovens. A Isadora é a pesquisadora deste ano e se envolveu demais, eu fiquei sabendo que ela se desenvolveu demais na organização. E eu conheço ela já desde o começo do ano, e ela se envolve em tudo que ela faz. É uma pessoa realmente que se doa para o Instituto. Agora, um fato curioso, ela é uma sucessora de outros pesquisadores anteriores. Nós temos aqui, estão presentes aqui, não vou citar nomes, que hoje são professores do Instituto, são coordenadores de curso do Instituto, pessoas que começaram, quando ainda estudantes de Direito, contribuindo com a sua presença lá na nossa sede, e aprendendo também, claro, mas contribuindo. Então, você, Isadora, é a derradeira dessa pleia de pesquisadores. Muito obrigado também a você. E, com isso, eu dou por encerrado o Congresso. Acho que nós estamos muito satisfeitos, nós do IBDT, muito satisfeitos, e o ano que vem nós estaremos aqui novamente com outro Congresso de Direito Tributário Brasileiro. Muito obrigado a todos, a presença de todos, e até lá.